Olá, eu sou Marcela Salvadori, médica, oncologista clínica com foco em tumores femininos, e após a sequência de vídeos do meu amigo Yuri Santana sobre mecanismos de carcinogênese, eu farei uma sequência de vídeos sobre biomarcadores, os quais são essenciais em oncologia. Inclusive, muitas drogas, a sua autorização pelas fontes pagadoras, são baseadas em biomarcadores. O que são biomarcadores? Eles são indicadores biológicos mensuráveis de processos biológicos, doenças ou de resposta a tratamento. E isso é essencial na oncologia. A gente identificar quem de fato se beneficia daquele tratamento. E para que fique mais fácil o entendimento, nós vamos começar falando sobre lesões e reparo de DNA. Os danos ao DNA das nossas células, eles ocorrem por fatores ambientais, como radiação ultravioleta, toxinas, vírus, nicotina, mas também por processos naturais da célula. E nós temos diversos mecanismos de reparo a esse DNA. Quando uma célula começa a acumular danos ao DNA e esses mecanismos de reparo não funcionam, ela pode ter três destinos. Entrar num estado de dormência irreversível, chamado senescência, ela se suicidar, a tal da morte celular programada ou apoptose, ou ela evoluir para carcinogênese, para a formação de um câncer. Ou seja, os mecanismos de reparo ao nosso DNA são importantíssimos. As lesões ao DNA, elas podem ocorrer lesões de fita simples, que são menos graves, mais comuns, como de fita dupla, que aí sim, lesões mais graves e ainda bem que menos comuns. E essas lesões, elas ocorrem de 10 mil a 1 milhão de vezes por célula por dia. E esses nossos mecanismos de reparo ao DNA devem estar íntegros para que essa célula ela possa manter a sua normalidade e não caminhar nem para a dormência, nem para o suicídio e muito menos para o desenvolvimento de um câncer. Quando somente uma das fitas sofre dano, nós temos a outra fita normal para servir de base para o reparo naquela fita danificada. E o foco do nosso estudo hoje será o mecanismo de reparo de pareamentos errados, o conhecido mismatch repair. E aí, vamos migrar para os biomarcadores. O que é a deficiência de mismatch repair ou a instabilidade de microsatélites? A deficiência do mismatch gera a instabilidade de microsatélites. Mas calma, Marcela, vamos começar pelo começo. Eu já sei que o mismatch repair é um dos mecanismos de reparo de fita simples ao DNA. Ok, mas o que são microsatélites? E depois, o que é uma instabilidade de microsatélites? Microsatélites são áreas de repetições de bases no nosso DNA, que podem ser dinucleotídeos, trinucleotídeos, tetanucleotídeos, pentanucleotídeos. Se a gente pensar o nosso genoma como mundo, todos esses pontinhos em volta são os microsatélites. Eu tenho um microsatélite em todo o nosso DNA. E essas áreas de repetição, elas estão sujeitas a erro. Eu vou usar uma analogia muito interessante que eu vi numa aula do meu colega Rodrigo Guindalini, que inclusive me forneceu gentilmente essas imagens que vocês estão vendo. Eu sou da época em que a gente pagava boletos no caixa eletrônico. E quando o código de barras não funcionava, a gente tinha que digitar. Quando vinha aquela sequência de zeros ou números repetidos, era muito comum você errar, ter que digitar tudo de novo desde o início. A nossa célula não tem código de barras, muito menos QR Code. Ela usa para esses erros o mismatch repair. Quando uma dessas proteínas do mismatch repair não está funcionante ou duas delas não estão funcionantes, eu vou ter um acúmulo de erros nos meus microsatélites e isso vai torná-los instáveis.
Então, isso é a deficiência do mismatch repair ou instabilidade de microsatélites. Você pode pesquisar diretamente a instabilidade a partir de PCR, ou então um método simples e barato, que é a imunistoquímica, você vai pesquisar as proteínas. E a partir da imunistoquímica, da presença ou ausência dessas proteínas, você pode identificar essa deficiência do mismatch repair. E nós sabemos que pacientes que têm deficiência do mismatch repair ou instabilidade de microsatélites são pacientes altamente respondedores à imunoterapia. Isso foi uma revolução em câncer de endométrio. Câncer de endométrio, depois de anos sem tratamentos que mudavam sobrevida, nós tivemos a incorporação de imunoterapia em primeira linha para doença metastática ou recidivada, e há um benefício para todas as pacientes, mas notadamente nas pacientes com instabilidade de microsatélites ou deficiência do mismatch repair. Esse foi o biomarcador de hoje. Aproveito o momento para convidá-los para o simpósio do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, o EVA, e para o workshop de pacientes, em que esse ano o tema é sobre pacientes e cuidadores. E eu vou deixar uma dica de livro que eu estou lendo até para o workshop, que é O Cuidando de Quem Cuida, da Ana Cláudia Quintana de Arantes. Ela é uma das autoras e é um livro muito legal, tanto para pacientes quanto para nós profissionais de saúde ler. É muito interessante, assim, ter essa visão de quem cuida e da humanidade dos cuidadores também. O workshop esse ano, a gente fala cuidador desde o médico, a enfermagem, a família, os amigos. Vai ser muito interessante. Eu espero vocês lá. Um abraço e até a próxima.